Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Na aula de hoje eu vou te mostrar como que você pode colocar imagens dinâmicas, né, nos seus formulários, nos seus dashboards, nos seus painéis, para criar esse efeito visual aqui bastante interessante. Olha só, nesse exemplo aqui eu tenho um formulário com informações aqui dos estados aqui do Brasil, e conforme eu vou selecionando o estado, a bandeira, que é a imagem da bandeira, vai sendo alterada conforme a minha seleção, tá certo? Então imagina que você pode aplicar isso, por exemplo, para imagens de alguma área da sua empresa, de algum produto da sua empresa, né, de uma lista de produtos da sua empresa, de equipamentos, né? Você pode aplicar isso em N cenários. Eu vou fazer aqui com um exemplo de bandeira, porque é bastante comum, né? Todo mundo vai entender aqui o que a gente está fazendo. Estou pegando as imagens da bandeira dos estados do Brasil e conforme eu seleciono aquele estado, aquela bandeira é exibida, tá certo? É isso que a gente vai aprender nessa aula e é muito tranquilo de fazer isso. O que você precisa, né, para fazer essa lógica? Primeiro ponto que você precisa é ter todas as imagens que você vai querer utilizar. Então, para fazer isso acontecer, né, essa lógica aqui de trocar de imagem, é muito tranquilo. O trabalho que dá é você ir atrás das imagens. Então, olha só, nesse meu exemplo, eu deixei já cadastrado aqui numa aba, né, numa planilha chamada bandeiras, todas as figuras, todas as imagens de todas as bandeiras que eu estou utilizando aqui. Então, tem Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, todos os estados aqui do Brasil, certo? Com cada bandeira, com cada respectiva bandeira, tá certo? E como é que eu fiz isso? Eu fui lá no Google, copiei a imagem e trouxe aqui para o Excel. Simples assim, tranquilo? Ok? Então, quando você tiver todas as suas imagens, as suas figuras aí na sua planilha, vai ficar muito tranquilo de você fazer essa lógica. Por quê? Vou te explicar agora como é que funciona essa lógica. Você vai pegar qualquer imagem que você já colocou aí na sua planilha, tá bom? De preferência, monta uma tabelinha assim, ó, onde você vai saber por um código, digamos assim, da imagem, né? Por exemplo, meu código aqui é o estado. Então, código Acre tem essa bandeira, código Alagoas tem essa bandeira. Então, faz uma tabelinha com o código e a figura, porque você vai precisar identificar qual é a figura que você quer chamar, né? Que você quer exibir. Então, olha só, monta essa tabelinha com as suas imagens. E aí, qual que é o outro ponto importante? Cada imagem precisa estar em uma célula separada, tá bom? Então aqui, ó, eu estou na B2, aí a Alagoas está na B3, o Amapá está na B4 e assim por diante, tá bom? Cada imagenzinha em cada célula. Isso não é só organização, isso faz parte da lógica da ferramenta que a gente vai utilizar aqui, que é a referência ali de células. Então, olha só, depois que você tem tudo isso separadinho, o que você vai fazer? Copia qualquer imagem, né? Copia qualquer imagem, Ctrl C, Ctrl V. Cadê? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Deixa já do tamanho que você vai querer utilizar aí no seu painel, no seu dashboard. E aí o que você precisa entender é o seguinte: com essa imagem selecionada, você pode ir aqui na barra de fórmulas e dizer para essa imagem qual é a referência da célula que ela deve buscar ali de preenchimento, né, de figura. Então, olha só, por mais que eu copiei a bandeira Acre, se eu falar aqui na barra de fórmulas, né, que dessa figura da bandeira Acre, que ela vai ser igual à minha referência, por exemplo, da célula B4, que é o Amapá, ó, B4, ele vai automaticamente buscar a imagem lá da célula do B4, entendeu? Do preenchimento que tem na célula B4, que é uma figura, né? Se eu altero aqui, ó, olha só, ele vai cortando a imagem, por quê? Porque a minha célula B4 está aqui, ó, minha célula B4 está aqui. Então tem que ficar bem organizadinho. Agora eu tenho uma imagem qualquer, que você pode fazer isso com qualquer imagem, onde eu estou referenciando essa imagem à célula B4. Então, o que tiver ali na célula B4 é o que vai aparecer aqui na minha imagem, tá certo? É o que vai aparecer aqui. Então, olha só, por isso que eu vou deixar organizadinho aqui, ó, a bandeira bem no meinho aqui da minha célula B4, por exemplo, certo? E se eu quisesse a do Amazonas, eu só precisaria mudar aqui para B5, ou B6, B7 e assim por diante, ok? Esse é o conceito aqui que a gente vai utilizar. Então, o que a gente precisa fazer agora é, na verdade, montar uma lógica para que essa referência aqui, ó, de B8, B9, B10 seja dinâmica, com base no quê? Com base no estado que eu estou selecionando. Então, olha só o exemplo que eu fiz aqui. Eu tenho uma célula que diz qual é o estado que eu tenho selecionado, Rio de Janeiro, e
aqui do ladinho eu tenho em qual linha está aquela imagem, né? Então eu procuro na minha tabela aqui, ó, todos os estados, Rio de Janeiro, por exemplo, e eu sei que Rio de Janeiro está na linha 19 da minha tabela. Aí eu consigo mapear essas referências aqui dinamicamente. Então, conforme eu vou mudando o estado aqui ó, da célula E2, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui, ó, Acre. Ele vai mudar para a linha 2, porque o Acre está aqui na linha 2, tá certo? Como que eu fiz isso? Só colocando uma fórmula aqui, uma função, na verdade, que se chama corresp, bem tranquilinha de usar. Então, olha só, como que eu chego nesse resultado aqui? Vai ser igual corresp, vou até aumentar a fonte para a gente conseguir enxergar aqui direitinho. Igual corresp, correspondente, né? Corresp, correspondente. Aí eu vou procurar o estado selecionado, que está aqui na minha célula E2, ponto e vírgula. Em qual matriz? Aí eu vou pegar toda a minha coluna A, ó, minha coluna A, tá bom? E fecha parênteses. Então, essa função aqui vai me retornar o quê? Em qual posição está o Espírito Santo, ali no caso selecionado, né? Em qual linha está? Porque eu estou começando aqui, ó, na linha 1, 2, 3, 4, 5, né? A minha matriz aqui está começando desde a célula A1. Dou um Enter aqui, ó. Então, olha só, São Paulo está na linha 25. Vamos ver se é verdade, ó. Vou descer aqui São Paulo. Cadê São Paulo, linha 25. Tá aqui. Por quê? Porque ele encontrou São Paulo no 25º registro da minha matriz, tá bom? Por isso que está seguindo aqui linha com linha da matriz com linha do Excel, ok? Então, olha só, eu vou dar um F9 aqui para ele só selecionar outro, que eu deixei aleatório, ó. Rio Grande do Sul, 21, Santa Catarina, 24, Ceará, 7, vamos ver o Ceará aqui, ó, linha 7, linha 7. Então, ele só está procurando o estado que eu selecionei e me retornando qual é a linha da bandeira. Para que a gente vai utilizar isso? Para a gente criar um nome de fórmula, na verdade é um nome, não é um nome de fórmula, um endereço nomeado para a gente utilizar aqui na nossa imagem. Como assim um endereço nomeado? A gente vem aqui em fórmulas e a gente tem essa opção aqui, ó, de definição de nome ou gerenciador de nomes, tá certo? Então vou clicar aqui em gerenciador de nomes e eu vou dizer o seguinte, olha só, eu já criei esse nome bandeira selecionada, eu vou criar um novo, tá? Você provavelmente não vai ter nenhum nome criado aí. A gente vai criar um novo nome, tá bom? Um novo nome, vou fazer junto com vocês aqui. E o nome da minha referência vai ser o quê? Vai ser a bandeira que eu selecionei, ok? Você vai dar o nome que você quiser, não tem problema, tá bom? Aí ele vai te falar o seguinte, esse nome aqui, ó, esse nome que a gente está criando, refere-se a quem? E é aqui que entra o X da questão. A gente vai utilizar a função indireto aqui. O que a função indireto faz? Ela retorna para a gente indiretamente o valor da célula que a gente passar como referência ali, né? Então, olha só, vou passar uma referência para essa função e ela vai me, lá naquela célula, buscar o valor daquela célula. Então, vai ficar como aqui a nossa função aqui? Vai ser igual a indireto, abre parênteses, indireto do quê? Aí eu vou falar o seguinte para esse cara aqui. Eu vou sempre pegar aqui, ó, a referência de bandeiras, que é a minha aba, aqui, ó, minha planilha bandeiras. Então vai ficar como aqui a minha função? Vai ficar aqui, ó, indireto, abre aspas, né? Bandeiras, exclamação. Aí a minha figura sempre vai estar na coluna B, certo? Sempre na coluna B. Então vou deixar aqui B, bandeiras, exclamação B, fecha aspas. E aí eu vou concatenar com o e-comercial, o que tiver na minha célula aqui, ó, bandeiras F2, né? Bandeiras F2. Então, como que vai ficar a minha função indireto? Vai ficar igual a indireto, vamos expandir aqui, ó, indireto, né? E sempre vai ser o texto fixo, bandeiras, exclamação B. E aí eu vou concatenar o resultado do meu corresp aqui, da linha que eu tenho que selecionar. Então vai ficar um indireto de bandeiras B7 nesse exemplo. Depois vai ser bandeiras B20, B30, B, a célula que eu tiver selecionada aqui do estado nesse exemplo, tá certo? Vou dar um OK. Quando a gente fez isso, quando a gente deu um OK, a gente criou esse nome aqui na nossa planilha. Então, eu posso agora utilizar esse nome aqui na minha planilha em qualquer fórmula, em qualquer função, em qualquer
imagem ali no caso, né? Eu posso usar de referência. Então agora, se eu vier aqui ó, na minha imagem aqui e disser que o valor dela é igual a bandeira que eu criei, olha lá o nome já criado, né? Vou dar um tab aqui agora, tab. Ele vai fazer o quê? Vou dar um enter. Ele vai sempre buscar, né, a referência do valor. Sempre de bandeiras, exclamação, ou seja, minha aba bandeiras, B, coluna B, e a linha, por exemplo, nesse caso aqui, 24. Vou dar um F9 aqui para trocar. Agora 26, agora 4, agora 6, agora Bahia. Então é assim que a gente diz para o Excel que eu quero dinamicamente uma referência ali. Eu estou utilizando o indireto aqui no gerenciador de nomes. E por que eu tenho que fazer esse passo do gerenciador de nomes? Eu não poderia simplesmente copiar toda essa fórmula aqui e colocar na imagem? Olha só o que acontece. Vou colar aqui, dou um Enter. Ele diz que esta fórmula não contém uma referência de intervalo ou nome definido. Ele não deixa você utilizar funções, né, dentro dessa imagem aqui. Você só pode utilizar nomes de células ou nomes de referências. Por isso que a gente precisa utilizar o gerenciador de nomes, tá certo? Eu não posso jogar direto essa função aqui. Eu posso só chamar o nome, né, a bandeira que eu estava selecionado, né, alguma coisa, a bandeira que eu selecionei, que aí sim no gerenciador de nomes ele vai estar fazendo essa lógica aqui do indireto. Então aqui vai ficar igual a bandeira que eu selecionei. Dou um Enter. Aí pronto. Aí agora você só precisa montar o seu painel, né? Como que você quer que fique, né? Redimensionar aqui as imagens, né? Montar do jeitinho que você for fazer ir para o seu layout. Olha como é que ficou o meu exemplo aqui. Eu deixei aqui o estado para selecionar aqui numa validação de dados. Eu posso, por exemplo, selecionar aqui Paraná, que é onde eu moro. Ele busca aqui com um PROC-V, tranquilo, as informações de região, número de município e habitantes. Essas informações não estão atualizadas. E aqui é onde está a bandeira, que eu fiz a mesma lógica que eu acabei de fazer aqui junto com vocês. A diferença é que o nome aqui eu já tinha criado, né? Bandeira selecionada, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal e toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, que aí você vai ficar sabendo de tudo que eu mando aqui no canal, tá certo? Comenta aqui se vocês gostaram, tá bom? E compartilha com os amigos e colegas de trabalho. Eu vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.